Fala galera, beleza? Então, estamos aí, como toda nossa sexta-feira, a gente já está criando essa rotina de nas sextas-feiras a gente está aqui com vocês ao vivo, trazendo pessoas que vão agregar na vida de vocês, trazendo convidados que vão fazer com que vocês tenham um entendimento melhor de vocês mesmos, fazendo com que vocês se entendam melhores como pessoas. E hoje a gente vai ter um cara muito especial que é o Bruno Lamoglia, é um médico. O cara é fenomenal. Eu não vou dar tipo spoiler porque ele vai se apresentar, mas assim, é um cara que já esteve na luta, é um cara que é um vencedor, é um profissional, sacou? Na área de conhecimento pessoal, tá? Não é só por ele ser médico, trabalhar na área psicológica e tal. Não, é porque ele trabalha ajudando pessoas. Esse que é o mais maneiro, sacou? Ó, bem Kendall Franco Tour, sei lá. Eu não posso deixar você entrar ao vivo aqui, galera, porque ele vai entrar daqui a pouco e eu não posso estar ocupado, fechou? E galera, ó, eu agradeço a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Um abraço gigantesco para vocês. É maneiraço a gente estar aqui, sempre junto. Toda sexta a gente está aqui. O Bruno daqui a pouco tá chegando aí. Daqui a pouco ele chega aí. Marquei com ele às 8, então daqui a pouquinho já está aparecendo. Galera, vou pedir uma coisa para vocês. Quando vocês tiverem pergunta legal, porque vai rolar, sacou? Vai rolar. Então, bota na caixa de pergunta pra gente, cara. Porque eu não quero tipo, interromper a live para responder pergunta, mas eu também não quero não responder, sacou? O Brunão já chegou aí. Já vou liberar aqui para ele entrar ao vivo. Vamos lá, galera. Conectando. E Fala, Brunão. aí, Bruno? Tudo certo, meu xará? Beleza? Porra, Legal, legal. feliz de ter você aqui com a gente, cara. Porra, de Que bom, coração. também tô feliz aí. Legal, cara. Acabei de ver no teu perfil que o Duda Nagli, né? Parece que ele te segue também. É meu amigo de infância, Ah, cara. é? Que maneiro, cara. É, O a gente fez Duda, escola junto e tal. o Duda é um cara muito gente boa. Eu conheci ele por causa do Ele meu é. canal no YouTube, né? Essa coisa de ser Ah, youtuber legal. de boxe. Aí ele fez aquela novela do É atleta lá isso de aí. boxe, que ele lutou e tal. E a gente tem o segundo maior canal de boxe do mundo. Então, no Brasil, no YouTube, na parte de boxe, a galera meio que conhece a gente. Eu também trabalho com palestra de controle emocional e tal, a galera já sabe. Eu vi, cara. Que legal isso aí, hein? Muito maneiro isso. Cara, Brunão, se eu te falar como é que a parada foi. Mas antes de eu começar a falar disso, porque assim, eu tenho que resumir tudo, porque eu tenho um milhão de coisas para perguntar. Como a live dura só uma hora, vai ser foda. Mas, ó, de qualquer forma, eu queria que você fizesse um favorzão. Nem todo mundo no meu Instagram conhece você como eu conheço. Então, eu queria que você se apresentasse para a Legal. galera primeiro, tá? Faz essa gentileza. Beleza. Bom, eu sou Bruno Lamoglia, né? Eu sou psiquiatra, eu trabalho com psiquiatria, sei lá, uns 15 anos já. Antes de me formar lá em medicina, já trabalhava, já atendia, então tenho uma certa experiência. Eu dou aula para pós-graduação em psicologia e ministro alguns cursos também, dou algumas palestras, enfim, né? Aí eu falo bastante sobre minha maior preocupação que existe, que é a formação do ser humano. E aí a gente acaba caindo para a filosofia, vai nos antigos, a gente busca até na religião, né, o que os sábios, os antigos aí proporcionaram para a gente. E eu também, bom, eu lutei minha vida inteira, né? Então, quando eu vi o teu convite ali para fazer a live, eu falei, oh, claro, né? Eu tenho uma conexão muito forte com a luta. Eu acredito que seja algo primordial. Mas a minha estrutura aqui, né, basicamente eu falo sobre essa formação do ser humano e acaba passando por todas as formações filosóficas, psicológicas e até da própria saúde mental, a própria saúde física do ser humano com a medicina, né? E tem sido esse trabalho. Também estou fazendo esse trabalho de YouTube, trabalho de Instagram, principalmente aqui no Instagram. A gente vai dando os toques lá nas pessoas e dentro dos atendimentos aqui, a gente vai fazendo atendimentos. Entre atendimento, o outro faz live, a gente dá o jeito, né? Mas legal. Poxa, Cara, eu tô acompanhando aí teu Instagram também, muito legal. Brunão, cara, se eu te falar, você não acredita. O que aconteceu? Eu me formei primeiro em publicidade. Mas a minha primeira graduação, que eu não terminei, foi até quase terminei, né? Foi até o quarto período, né? Uhum.
que era 4,5, 4 anos e meio, né? Fiquei até o quarto ano, na verdade, não o quarto período, 4 anos, são 8 anos. E eu fiz relações internacionais, tem nada a ver, né? Nada a ver com luta. É. Mas eu sempre tive na luta. Eu comecei no karatê, porque meu pai é karateca e tal, e fui desenvolvendo. E quando eu aprendi em relações internacionais filosofia, eu fiquei apaixonado por filosofia socrática e pré-socrática. Foi assim, minha vida é isso. Se eu te falar, ó, vou pegar um livro aqui. Não foi nada combinado, não. Olha aqui, com certeza você já leu. Ética Nicômaco, claro, sim. Clássico, Muito né? bom. Cara, retórica, Sim. arte poética, arte retórica, arte poética, tudo que você imaginar de filosofia pré-socrática, os naturalistas, tudo que você imaginar, eu adoro, sacou? E aí eu acabei indo para o meu mestrado, que eu entrei no mestrado na Gama Filho, em filosofia. Que não tinha Porra, nada a ver, sensacional. cara, não tinha nada a ver com a minha cara. O pessoal olhava para minha cara e falava assim: o que você está fazendo aqui? Eu era totalmente julgado, né? Normal. Né? Um cavalo de 120 quilos entrando com um caderninho embaixo do braço. Eu levava um caderninho meu para anotar as coisas. E era um Uhum. caderninho tipo de Homem-Aranha, coisas assim, nada a ver, né? Cara, aí Uhum. acabei indo. A minha faculdade foi descredenciada. Você soube, a Gama Filho no Rio foi descredenciada. Eu sou da Gama também. Terrível, né? O que É, aconteceu lá com eles. pois é. Aqui no Rio também? Sim, Lá do na Rio. Piedade? Sim, sim. Terrível a história. Terrível. Um Pois negócio é. terrível, E cara. lembra da faculdade da cidade, ali no Maitá? Sim, Foi sim, onde eu fiz a sim. minha primeira Sim. formação. Resumindo, as duas foram Perfeito. descredenciadas, as duas estavam envolvidas com Putz. escândalos gigantescos. Mas, resumindo, eu sou apaixonado por isso também. Quando eu vi nas suas lives você falando disso, eu falei, cara, eu tenho que falar com esse cara. Eu preciso Legal, cara. chamar esse cara aqui para falar para as pessoas. Aí, quando eu comecei a ver você falar de ansiedade, de depressão, cara, Bruno, o que eu mais vejo é isso, cara. O que eu mais vejo aí são as pessoas deprimidas, tristes, ansiosas, desesperadas. Aí eu vi que você era médico também, aí as coisas foram linkando. E aí eu pensei nessa pegada de a, o olhar do guerreiro. Quando eu, Perfeito, quando eu perfeito. pensei no olhar do guerreiro, eu pensei meio que numa ideia simplória de que nós que estamos envolvidos na luta podemos ser usados como um referencial. Aí eu fui lá atrás, na época dos samurais, naquela história do Bushido, que antes era Budô, que era aquela história de você seguir uma doutrina para usar isso como um limiar de caminho onde você pudesse estar tangindo a virtude. Exatamente, perfeito. E aí eu queria jogar essa bola para você falar para a gente um pouco o que você entende como sendo um olhar de guerreiro. Tá, pô, sensacional. Cara, a primeira coisa, né? Você falou, pô, eu lá, 120 quilos, um brutamonte, estudando filosofia. Olha, é a primeira coisa, esse é o certo, né? O Platão, ele tinha na escola dele, era obrigatório, tanto para homem quanto para mulher, o que é mais curioso, a ginástica, né? E dentro lá desse setor de ginástica, tinha que lutar. Era obrigatório, principalmente para os homens, tinha que lutar. Os homens eram obrigados a lutar. Então, você vê, dentro do cientificismo que ele tinha, dentro da filosofia, dentro dos ensinamentos que ele tinha da própria vivência, era obrigado a lutar. Então, a luta ela faz parte do ser humano, como a gente vem dentro, está no nosso código do DNA. Não lutar é meio bizarro para o ser humano, principalmente para o homem. O fato do homem não lutar vai causar algum tipo de malefício da estrutura mental dele. E quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Você fala, você é um violento, você é isso, aquilo. Não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. A nossa civilização ela é pautada em guerra. Não teve uma civilização pacífica que a gente possa tomar como conduta de arquétipo de civilização. Não existe. Toda civilização ela teve que lutar. Ou seja, ou pelo menos para se proteger, ou para conquistar, para não ser conquistada. Então, quando a gente entra no arquétipo do guerreiro, a gente vê ele como um patamar, uma escalada de ascensão humana. E isso é algo que tem um livro, eu esqueci agora, não sei se é o Robert Moore que fala, é o seguinte, o nome do livro é o seguinte, é o amante, né, a pessoa que ama e que precisa ser amada, logo depois vem o arquétipo do guerreiro, depois é o imperador e depois é o mago, que seria aquele grande sábio e tal. Quando a pessoa fala, olha, eu sou contra a luta, eu sou contra a guerra, eu sou contra... Eu vou falar, olha, você está pulando, você quer escalonar a vida para se tornar um imperador de si mesmo, né? o líder, para você se tornar um cara que seja líder de algum tipo de grupo social, que seja um pai de família, você quer se tornar isso sem ser um guerreiro? Como que faz isso? Não tem como. Se você não se provar antes, se você não conhecer o poder do seu físico, o poder do seu corpo, o poder da sua mente,
você não consegue ascender na vida. Então a luta, ela é um patamar primordial, principalmente do homem. Por que eu falo principalmente do homem? Porque a mulher também pode se beneficiar muito, muito com a luta, com a arte marcial. Agora, quando você puxa para o lado dos japoneses, do samurai e tal, o que eu acho muito interessante o ser humano, quando chega na vida, né, e é para isso que serve a filosofia, ele não sabe como viver. A gente vai vivendo, a gente vai fazendo o quê? O senso comum. A gente vai vivendo de acordo com o senso comum. Isso é péssimo, principalmente quando a gente está falando sobre um senso comum que hoje é sabidamente patológico. Então, quando você chega e fala, olha, aqui tem a luta, mas não é só a luta, você não vai aprender a dar soco na cara dos outros, não é só isso. Você vai ter um código de ética, você vai ter um código de conduta, você vai aprender, vai ter um manual de como se comportar em sociedade, como se comportar aqui dentro, seguindo tópicos, por exemplo, como a primeira coisa que você aprende numa academia, né, que seria hierarquia. Você sabe que tem alguém maior, mais forte, que você precisa respeitar. Né? Então, isso é muito... Hoje, esses valores eles são completamente perdidos. Muito porque a gente passou a ver a luta como algo negativo, pejorativo, como violência. E não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Então, quando a gente fala aqui de formação humana, né, a paideia grega, eu até tem um livro aqui, esse aqui é bonito, esse livro aqui pra caramba. Eu não aconselho as pessoas lerem, porque ele tem umas quase 2.000 páginas. Né? É tipo o dobro de uma Bíblia isso aqui. Mas é a formação grega humana, e tem aqui a formação do guerreiro, a formação grega do guerreiro. Então, assim, não tem como a gente separar uma coisa da outra. É primordial, principalmente quando a gente está falando desse código de conduta. Ele serve como manual de vida, pelo menos ali iniciante, para você passar para os arquétipos superiores, né? Eu entendo também essa coisa do Bushido, essa coisa de buscar uma referência. Também teve o Budô e há outras, tipo a doutrina do Dojo que a gente tem no Karatê, e entre outras artes marciais também empregam esse tipo de caminho já pronto de informações que vão determinar o caminho da virtude, que é a busca do guerreiro, a evolução do guerreiro. Eu acredito que isso hoje seja uma demanda tão latente, tão importante, que as pessoas têm uma necessidade de buscar variações disso. Como que eu vejo isso como essas variações, essas necessidades de variações? Eu fiz essa coisa do coaching aí para saber o que era isso, né? E eu vejo imersões, eu vejo ações de coaching e coisas muito intensas que tentam fazer com que a gente busque o autoconhecimento por falta de referenciais externos de como seguir uma vida virtuosa naturalmente. Dentro da luta, que é onde eu encontrei isso desde criança, que meu pai é karateca desde que eu tenho 9 anos de idade, então eu sempre tive imerso nisso. E eu percebi que dentro da luta é muito raro você encontrar essas pessoas com essa carência referencial que a sociedade num todo tem. Então, dentro da luta, eu descobri também um outro lado que fez com que eu começasse a estudar essa coisa do controle emocional, no qual eu trabalho e eu estudo um pouco, que eu tento ajudar as pessoas. Eu percebi que dentro da luta a gente vira uma chave, que você falou. Talvez a luta seja essa base tão importante, porque dentro da luta você consegue virar essa chave de uma forma muito tangível. Você está ali dentro e você permite a luta, a guerra, o contato físico, você permite, por opção própria, por escolha, que você esteja em um momento de perigo, sabe? Aquela coisa da agressão, da troca. Você ativa o seu modo de guerra em um ambiente controlado e por permissividade, não por opressão. Isso faz com que você sinta num pseudo-controle daquela agressão e faz com que você entenda ela com uma visão macro, externa do que está acontecendo e se entenda, sacou? Foi daí que eu comecei a estudar o controle emocional e foi daí que eu comecei a enxergar a visão do guerreiro. Fala pra gente como é que você acha que funciona e o que você acha que a gente tem que seguir para estar tentando ajudar essa galera a entender como enxergar as coisas como guerreiro. Mesmo a galera que não luta, sabe? Exatamente, Bruno. Eu como também, eu venho praticando, né? Mas assim, não sou professor, não fui nada. Fui até faixa roxa de jiu-jitsu e fiz alguns anos de Muay Thai, fiz aquele MMA e não sei o quê. Bom, eu aprendi mais ali no tatame. Na cara. Muito, nossa, então tá valendo. Muito. Então tá valendo. Mas é isso que eu ia te falar. Existem as simbologias, né? As simbologias que nós trazemos para a vida. Uma vez que você consiga subir uma montanha, você traz para o seu inconsciente uma chave, você vira essa chave que você estava falando,
Você vira a chave de você falar, olha, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho uma força física, eu passo pela dor física para chegar a um ponto que eu consiga contemplar a paisagem, né? Então, quando você sobe uma montanha, não é só sobre subir montanhas, é sobre o seu senso de autoeficácia que você começa a fornecer. Na luta, esses símbolos, eles são incontáveis, né? É desde a hierarquia, é do fato de você ser sufocado, é o fato de você tomar um soco na cara. Aliás, eu lembro muito do Mike Tyson, aquela frase dele para mim me marcou. Né? Ele falou, olha, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. demais, o que acontece no soco na cara? Olha, se você não tiver uma boa estrutura mental, você muda, você ativa a sua amígdala e você se torna talvez um chiliquento. Você se torna 20 anos vendo pessoas terem essa reação, Bruno. É isso aí. Imagina. E olha, e aí que tá, em vezes que o cara é lutador brabo e tem um queixo de vidro, ou o cara que tem mesmo o corpo da amígdala dele, né, ativa, e ele entra em completo desespero, ele paralisa, ele treme, ele não consegue lutar. E aí eu lembro também, lá do Leônidas, né, que eles chamavam lá a parte dos espartanos, eles falavam do sentimento de Andreia, né? Para quem, se tiver alguma Andreia aqui, que saiba o que significa seu nome, que é um estado contemplativo quando você consegue manter a paz completamente submerso em concentração dentro de um combate. Isso, quando eles treinavam os guerreiros lá em Esparta, eles procuravam esse sentimento. Quem é que consegue chegar em Andreia? Como que consegue chegar em Andreia? Porque senão a gente vai ter aqui o que acontecia, né? Vários guerreiros tendo que encher a cara para entrar no combate. Você imagina? Aí você entra no combate bêbado, porque você não conseguiu atingir o estado de Andreia, não faz muito sentido. Eu não quero ter do meu lado um soldado bêbado, se mijando aqui, tudo errado. Eu quero ter um cara super concentrado e calmo. Agora, uma vez que você consiga fazer isso no tatame, é evidente que você vai conseguir fazer isso em qualquer situação, né? É evidente que você consegue fazer isso lá quando você perdeu o seu dinheiro no mercado financeiro, ou quando a sua mulher te bota um chifre, ou quando você... não sei. Mas, olha, as situações da vida continuam acontecendo e eu consigo manter o meu estado de calma para saber agir exatamente como um guerreiro deve agir. Então, eu fico pensando nesses sentidos, né, dos arquétipos perfeitos e como que aquilo ali vai te treinando. E você passa por tanta dificuldade dentro da luta, e você passa por tantos ensinamentos dentro da luta, e você faz isso exatamente como você falou, de forma voluntária, ou seja, num ambiente controlado. E aquilo vai proporcionando a formação do ser para conseguir lidar com basicamente qualquer situação. Se você mantém a calma naquela luta ali, você não perde controle naquele momento, provavelmente você também não vai ficar sofrendo perante a vida. Você consegue resistir a sofrimentos. E quem resiste a sofrimento, quem sabe ganhar e sabe perder, né? Mais importante saber perder é saber ganhar, né? Tem muita gente que não sabe. Você acaba que se forma como um ser humano muito mais forte, muito mais grandioso, muito mais completo dentro de si, né? E não só isso. O fato até de você estar formando um físico mais forte, é o que o Platão falava, olha, é uma pena quando você passa pela sua vida sem contemplar seu próprio poder. Na luta você tem essa chance. Você tem essa chance de fazer isso sobre um ambiente controlado. Né? Então, lembro também muito de Marco Aurélio, que era o imperador de Roma, o filósofo. Né? Ele ia para as batalhas, ele ia junto com os generais dele, né? Até naquele filme, qual é o nome do filme? O Gladiador, né? Que ele ia lá, o Marco Aurélio, ele ia para as batalhas. Olha, o Marco Aurélio ele falava, a vida se parece muito mais com a luta do que com a dança. Né? Porque você tem que estar sempre tendo as virtudes do guerreiro na vida. Sempre. Você tem que estar o quê? Olhando para o inimigo. O que esse inimigo está fazendo? Quem é o inimigo? Por que ele é o inimigo? Como que eu vou reagir ao inimigo? Como que eu não perco a cabeça? Como que eu não faço isso? Olha, quem fez isso no tatame 1000 vezes, vai fazer isso com alguma facilidade na vida, né? Eu vejo esse comparativo da guerra. Essa coisa do arte da guerra ser usado para tudo hoje em dia, até para você... você quer ser carpinteiro, você lê arte da guerra, você quer ser Uber, você lê arte da guerra, tudo é arte da guerra. É porque realmente é uma coisa que geralmente tem uma facilidade de interpretações impossíveis de mensurar. É quase uma Bíblia, sabe? Que é uma coisa muito, muito subjetiva, muito complexa, sabe? Tem muita informação e você pode interpretar de várias formas. Eu acredito muito em isso é uma opinião minha, tá? Pessoal. Eu acredito que lutadores compartilhem disso também. Mas eu acredito muito que os lutadores, no modo geral, eles hoje
são uma classe um pouco diferenciada em relação ao, vamos botar assim, daquele livro do antifrágil. A gente está um pouquinho mais antifrágil do que a sociedade como um todo. Tá? Vamos botar dessa forma, de uma forma mais bem delicada e entre aspas, porque tem ainda dentro da nossa classe as subclasses que emocionalmente são estáveis. Porque a luta ela traz esse lado positivo quando há uma doutrina associada. Por isso que eu acho que criou-se essa cultura pejorativa em relação aos atletas de combate. Porque o que aconteceu? Eu vejo porque eu estou 20 anos nessa história. Na época que era meu pai que estava nessa história, que era o judô, era o karatê, era o kung fu, eram artes puras, onde a doutrina é colocada muito acima da técnica, da força e da emoção. A emoção está lá embaixo, quase não existe. É quase um trabalho. Hoje, com a comercialização, com a banalização da virtude como um todo, as pessoas comercializaram tanto. Por exemplo, vou falar do Muay Thai, que eu trabalhei com Muay Thai na minha academia há alguns anos. Cara, comercializou-se tanto que virou uma modinha. E aí as pessoas estão tão mais preocupadas em te ensinar a doutrina, e sim, só a técnica. E no final, nem a técnica agora, só o emagrecimento, que é um efeito teoricamente colateral e não principal, e não tem nenhum como objetivo de. Por exemplo, um atleta de boxe, ele quer emagrecer, ele geralmente não treina boxe para emagrecer, ele vai correr cheio de casaco. O boxe, ele treina o necessário, porque é um esporte. As coisas estão meio que mudando. Então, esse processo e essa falta, essa quebra do pensamento associado, que eu acho que é o que o Bushido e o Budô e a doutrina agregavam na luta, que fez com que a gente criasse, no Rio de Janeiro, a cultura dos pit boys, não sei se você lembra, da época do Vitor Belfort. Claro. A gente que é do Rio, a gente lembra dessa história toda. A época da briga dos atletas de karatê que invadiam as academias de Muay Thai e desafiavam um desafiava o outro, e aquela coisa maluca da luta livre com o jiu-jitsu no Rio, que se você treinasse luta livre, você não podia nem entrar na academia de jiu-jitsu, que os caras saíam na porrada. E essa cultura, isso tudo só entrou nessa perspectiva quando se quebrou a doutrina. E aí não há mais o emocional gerando um caminho associado. É só a emoção. Aí a gente virou bicho de briga, sabe? E aí o cara que tinha um controle emocional e que tinha uma referência de, acabou se tornando a referência de ausência de. Entendeu? Exatamente, né? Quando o Platão ele falava lá da formação desses guardiões, né? Ele usava a palavra os guardiões, que seriam os guerreiros da sociedade. Ele tinha um cuidado muito grande com o temperamento desses caras, né? Com o temperamento, com a formação. Ele falava, olha, esses caras têm que ter uma personalidade um pouco mais calma, uma pessoa mais segura. Ele não pode... Por quê? Por que esse cara não pode desvirtuar? Os outros podem, né? O político, eles acabam desvirtuando. O guerreiro, jamais. Por quê? Porque ele é uma potência, né? É uma potência, talvez a maior potência que exista no mundo, seria, que a gente conheça, seriam homens formados na guerra, guerreiros, lutadores, de corpo forte, unidos. Ferrou. Pensa aí, pode pensar. Não tem nada mais poderoso do que homens que se unem, que são bem formados na arte da guerra. Isso é assim, o mundo teme isso. O mundo teme isso. Então, a melhor forma de você fazer isso é acabar por diminuir, acabar com a reputação, diluir a reputação dos guerreiros, né? Porque sabe o quanto que isso é perigoso. Então, imagina isso aí juntando com armas e tal. O mundo teme. O mundo teme. Você tem 1000 outros poderes, né? Mil outros poderes. Mas esse talvez seja o mais ativo e amedrontador da raça humana. Quando homens se juntam em um exército, né? Olha, você pode ser o maior filósofo do mundo. O maior filósofo do mundo. Se chega alguém e te dá um soco na cara, né? Te bota uma arma na cara, acabou esse teu poder. Você pode ser a mulher mais sensual do mundo, né? Se chega um homem e se junta no exército, acabou. Então, assim, esse poder ele é realmente gigante, ele não pode desvirtuar. Toda academia deveria ter esse trabalho que você está falando, das virtudes, o trabalho da formação humana, antes mesmo da habilidade, né? Porque senão acontece isso. Eles desvirtuam e eles podem se voltar contra a própria sociedade.
Então são poderes gigantescos que a gente tem que meio que deixar eles sob controle. Agora, o que seria o controle? Seria a manipulação? De jeito nenhum. Seria através, quando uma pessoa tenha consciência. Ou seja, uma das coisas que eu sempre falo para meus pacientes, meus amigos, né, que lutam. Eu falo, olha, em algum momento você vai ter que buscar conhecimento. Você não vai ficar só na luta. A técnica da luta para você é algo que tem que correr paralelo na sua vida, né? Você vai formar o seu físico, sua técnica, mas você tem que buscar as coisas. Essa guerra que você está se preparando, ela pode nunca vir a existir, a guerra física. Mas ela passa para a guerra mental, que é exatamente o que a gente começou falando na live. Nesse momento, você vai ter que buscar sabedoria, você vai ter que fazer isso que você fez aí. Poxa, vamos lá, ler livro de filosofia, entrar, estudar. É o caminho de todo mundo vai ter que passar por isso. Sabendo que você tem um poder a mais, você tem algo a mais, um poder que talvez seja o maior dos poderes que a gente conheça, que é a formação de um homem na batalha. Né? E você detém certos aspectos mentais, como você falou, da própria emoção, que eles passam, em determinado momento, a não mais ser um empecilho na sua vida, como na maioria das pessoas. Eles simplesmente se tornam algo que você conseguiu controlar. Então você tem uma potência muito grande, que se você tiver pautado na consciência, para não ser manipulado, porque uma das grandes fatalidades do guerreiro é que você batalhe no exército pelo qual você não compartilha os mesmos valores, que você seja manipulado, que você seja usado como força para destruir tua própria sociedade, para você destruir algo que você realmente está acreditando que vai estar construindo lá dentro da sua sociedade. Né? Exemplo de então Aquiles, você passa a ser... Exato, você passa a ser um problema, você passa a ser um grande problema, e com uma força enorme, né? Então, realmente, isso aí é algo que tem que ser contemplado na formação desse guerreiro. Ele pode ser desvirtuado, e isso é uma catástrofe para todo mundo, inclusive para ele, né? Essa coisa do caminho do guerreiro, da visão do guerreiro, me lembrou do filme do Aquiles, do Troia, que ele lutava por Agamemnon e ele odiava o rei, odiava os princípios que ele buscava, mas ele decidiu seguir um caminho no qual ele seria lembrado. A história fala mais ou menos isso, mas de qualquer forma eu vejo como uma forma de corromper um valor que ele mesmo acreditava que não era o dele. Muitos guerreiros passam por isso, mas muitas vezes nos guerreiros contemporâneos eles passam por isso não por Agamemnon, mas pela economia, pela política relacionada à venda do serviço, pela mídia. O que acontece com a gente? Nós que somos treinadores de luta, a gente tem que vender resultados associados. Mas o resultado que a pessoa quer nem sempre é o que ela precisa. Quando eu falo o que ela quer e o que ela precisa, você entende muito bem, mas nem todo mundo vai entender. Eu vou até usar um exemplo de um filme. Eu assisti um filme esses dias, um filme de meio que ficção científica misturado com terror, que era o seguinte: Deus mandava o mundo acabar, e aí ele fazia o seguinte, falava assim, ó, desce aí, Gabriel, que era o anjo dele, desce aí, Gabriel, e mata todos os seres humanos, que essa raça aí já não dá mais. E aí o Gabriel falava assim, não, peraí, Deus, pô, calma aí. Tentando conversar com Deus. Pô, calma, Deus, pô, vamos ver direito o que está acontecendo. Tá bom, não quer ir não, beleza. Rafael, vem cá. Desce lá, Rafael, resolve essa parada aí. O Rafael desce e sai matando geral, o Gabriel desce junto, pega o pouco de gente que ele consegue salvar e tenta salvar uma criança que tinha que nascer para provar que a Terra teria ainda esperança. E aí, na hora que os dois estão se matando, o importante é o clímax, né? Que é esse momento. Na hora que os dois anjos estão se matando lá, aquela briga épica de anjos, né? Aquela parada maneiríssima, que aí o cinema faz a gente dar aquela viajada maneiríssima, né? Dois anjos saindo uma porrada, se matando com espada, com asa, não sei o que, aquela coisa louca. Aí, de repente, Gabriel fala pro Rafael assim, Gabriel, por que você tá lutando comigo, cara? O nome do filme é esse aí, Legião. É isso aí, cara. É esse aí mesmo. Obrigado, Beto Fernandes. Cara, por que você está querendo lutar comigo? Você está tentando me impedir de obedecer uma ordem direta de Deus. Deus quer que os homens sejam dizimados. Você precisa fazer o que Deus quer. Aí o Rafael fala assim para ele. Ele quer isso, mas não é o que ele precisa. Ele precisa acreditar na humanidade. Cara, aquilo ali é exatamente o exemplo, sabe? Do que acontece quando a pessoa entra na tua academia e fala assim, eu quero emagrecer. Aí eu penso assim, porra, é só isso que você quer? É tão pouco. Porra, vai pra casa fazer dieta. Mas eu não falo, eu guardo aquilo ali. Bom, beleza, isso é o que ele acha que quer.
Terceiro dia de aula, a pessoa já está tão empolgada, envolvida, porque não é porque sou eu que dou aula, é porque o esporte faz isso. Ele abraça a gente, sabe? E a pessoa esquece o que ela quer, porque ela começa a perceber que ali tem o que ela precisa. E ela se envolve, sacou? E aí ela quer aprender mais e tal. E quando ela vai ver, de repente, ela até emagreceu. Mas não foi o que ela procurava, foi um efeito colateral. Nem todo mundo Exatamente. tem esse pensamento. Tem muito professor que já chega e fala assim, não, não, beleza, vamos emagrecer e bota você para fazer 50 mil burpees e não precisa ensinar nada. Exatamente. Exatamente. Não, quando a gente fala dos ganhos da luta, né, a maioria é inconsciente, você não percebe que você está ganhando, né? Você vai adquirindo um físico mais forte, você fica mais ágil, você fica mais atento, você fica mais temperado, você fica realmente assim muito mais ligado aos perigos, você desenvolve estratégias, você faz amigos, você aprende sobre hierarquia, você fica mais resiliente, você fica mais flexível, né? É uma série de outras coisas que a gente vai ganhando, a gente fala, puxa vida, aí está passando um sufoco, você consegue manter a calma, você consegue ver as outras opções que você tem em uma situação de perigo, você às vezes acaba se destruindo fisicamente, você tem que manter uma energia para chegar até o final do combate, você começa a ver que você tem muito mais potência do que você realmente tem. Nossa, você aprende a liderar, você aprende a perder, você aprende a ganhar, é tanta coisa que a prática te ensina que não daria para dizer. Agora, você tem toda a razão. E é comum aqui nas academias, principalmente do Rio de Janeiro, que eu passei, os erros do guerreiro. E do Aquiles é um erro comum. É um erro do ego, né? Um erro da glória. Eu vou lutar pela minha glória. Olha, tudo bem. Você pode até lutar pela glória, claro, é uma coisa até louvável, sua honra, mas assim, é muito melhor que você lute na vida, não só dentro do tatame, não só na vida, mas por você mesmo, pela verdade, né? O que a gente quer entender é a verdade, a gente quer saber agir pela verdade, mesmo que isso custe a vida. Isso que eu acho mais interessante do guerreiro. E é uma pena que a maioria das pessoas tem uma força brutal e que não está agindo perante a sociedade conforme seja necessário, conforme seja o tamanho. Muitos ficam ali cheios de potência, sem ação nenhuma. E eu acho que esse é o grande barato do lutador, né? Ele tira o teu medo, aumenta a sua potência e você fala, olha, eu posso fazer o que eu posso agir no mundo, né? Eu não tenho medo de tomar um pau ali, enfim, de apanhar para outro cara porque eu falei alguma coisa. Então ele tem opção de lutar. Ele acaba optando por não lutar. Eu não quero bater, não quero brigar com ninguém na rua. Mas ele pode, se ele quiser. E se o cara for agredir ele sabe exatamente como se defender. Isso dá espaço para ele lutar pela verdade. E é isso que é o grande barato. Isso é que é o importante. Não é nem pela glória, né? Eu vejo muita gente se perdendo nesse individualismo, muitas vezes na competitividade demasiada, né? Então a pessoa entra dentro da academia e começa a... Não, eu quero ser o melhor, eu quero chamar a atenção do professor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não vou perder nunca. Aí perde o controle. Olha, esse cara, ele se desvirtuou dos valores da luta. Ele tá totalmente fora. É um viés comum, você vê em academia, né? É guerra pelo ego. Esse cara, coitado, ele não entendeu, se perdeu. Né? E aí sim, passa a ser um perigo, porque agora ele sabe lutar, sei lá o que ele vai fazer com essa técnica, né? Sei lá o que ele vai fazer com essa técnica. A gente vê muito isso no Havaí, os brasileiros foram para lá, ensinaram jiu-jitsu, aí o havaiano bate todo mundo. Pô, por localismo. Então, assim, tem certas coisas, né, que a gente começa a ver o que pode desvirtuar. Isso acontece com qualquer poder, não é só na luta, né? Qualquer poder. A pessoa bota uma arma na cintura, pega um cargo maior, você pega um porteiro que ele ganha uma cancela, ele já fica mais, né? Já começa a se desvirtuar se ele tiver isso dentro dele mal formado, basta uma cancela que ele já começa a falar, não, você entra, você não entra, tem que falar comigo, não tem, eu que deixo, eu que não deixo. Sobe a cabeça, né? E o guerreiro, ele tem isso tão proeminente na vida dele que isso pode vir a ser um problema mesmo. Aquiles tem esse problema, ele morre pela própria arrogância dele, pela própria luta pela glória, pelo ego dele, que não é o caminho, não é o caminho correto, não é o caminho mais profundo, não é o que tem de mais alto, né? Você quer atingir a eternidade, botar seu nome, é interessante que você tenha um legado baseado nas virtudes mesmo, pela verdade, pautado pela verdade, mesmo que você sofra e morra por isso, né? A história da cicuta, né? Exatamente. Às vezes vale a pena você tomar a cicuta e ser lembrado como aquele que buscou a verdade a vida inteira. Eu acredito muito nessa coisa da verdade. O problema maior que nós, que tentamos, pelo menos, né, a gente tenta,
não é uma verdade, é o verossímil, né, que a gente vive, que é tentar trazer uma visão crítica, uma visão que vá buscar algo mais tangível, mais próximo da verdade, é a nossa ilusão do mundo dos sentidos. Vou entrar na filosofia um pouco para poder tentar trazer para a realidade da galera que eu convivo. Eu vivo num mundo dos sentidos. Eu vivo preso ao que é tangível. É só a minha visão, é meu tato, é minha audição, é tudo aquilo que não é a verdade, é só uma interpretação. E as pessoas estão tão presas a essa verdade do verossímil, que é o mundo dos sentidos, e as variáveis que são as crenças que são colocadas na gente, como você disse no início da live. Quando você chega no mundo, já está tudo pronto, meu chapa. Você não tem que ficar questionando nada. Aí quando você começa a questionar, você começa a incomodar. O que esse cara está questionando isso aqui? Aí você vai lá e tenta se encaixar em algum grupo periférico. Ah, agora eu vou ser budista, eu vou ser shintoísta porque eu não acredito naquilo. E você tem aquela coisa do ser humano de tentar querer fazer parte de alguma coisa. A gente ficar sozinho, você vê até por esse negócio da quarentena, as pessoas começam a ficar sozinhas, começam a surtar. Enquanto, na verdade, o que era para acontecer? Porra, eu tô sozinho, tô na melhor companhia do mundo, a minha. Não, é o contrário. Estou na minha própria companhia, estou ferrado. Porra, pior companhia que eu posso estar. Por quê? Porque eu vou ter que olhar para mim mesmo. E aquela história de conhece a ti mesmo, se você falar para as pessoas, o pessoal surta. Tanto que existem profissionais como você que estão cheios de trabalho o tempo inteiro, porque as pessoas estão realmente carentes. São pessoas infelizes em relação à sua própria visão de si. As pessoas não gostam de olhar para si. É uma constante busca de referencial externo do que é o bom ou o ruim. Por isso tem tanta gente que fica em depressão, fica chateado, fica triste, frustrado. Eu canso de chegar na minha academia, o cara fala assim, vai treinar boxe, hipoteticamente. Eu quero ser igual ao Mayweather. Eu falo assim, meu Deus, você nunca vai ser igual ao Mayweather. Ninguém vai ser igual ao Mayweather, porque o Mayweather é um indivíduo, sacou? Ah, eu quero ser Sim. igual ao Mike Tyson. Como assim você é igual? As pessoas têm essa coisa de projetar. Aquela ideia antiga da filosofia de buscar o seu melhor eu, autoconhecimento. Eu sei que nada sei, que é aquela coisa até da filosofia do Bruce Lee, de você ter um copo vazio para você encher de alguma coisa. Eu sei que eu nada sei para a arte marcial, cara. Quando eu pego um cara do MMA, por exemplo, ele é exatamente o oposto do eu sei que nada sei. Ele é eu sei que tudo sei. Então você chega e vai ensinar ele uma técnica de variação de ângulo de cruzado. Não, já sei isso aí, tal, vamos, segue. Sabe? É dificílimo você colocar conhecimento onde já está cheio de conhecimento. E aí vem o ego, que esses caras geralmente têm muito ego, enquanto tem outros que também são da arte marcial, mas que têm uma base, muitas vezes numa arte marcial oriental, que tem o Bushido, que serve como algo, como referencial para fazer com que essas pessoas tenham humildade e consigam evoluir dentro dessa humildade que oferece para eles a possibilidade de aprendizado contínuo. Cara, eu lembro quando eu era criança, Bruno, eu tenho uma filha de 3 anos. Cara, a Jordana, minha filha, ensina uma coisa para ela aqui agora, daqui a 10 segundos ela já está perguntando outra daqui a 10 segundos. Essa postura nossa de aprendizado constante, a gente quebra quando a gente começa a enfiar aquela porrada de crença na cabeça de que está tudo resolvido, então não preciso mais criar nada, não preciso pensar nada. Dentro da luta, se você tem esse pensamento limitador de que você já sabe, eu vejo por mim, eu vivo aprendendo, cara. Eu vivo aprendendo. Todo dia eu vejo um trechozinho de uma defesa. Eu trabalho com defesa pessoal também. Eu vejo um trechozinho de defesa pessoal e um trechozinho de boxe, alguma coisa. Caralho, olha só. Esse cara fez a passada completamente diferente de outras pessoas que eu já vi fazendo. Porra, como que esse cara fez isso? Aí eu olho de novo e falo, porra, o cara virou o pé com peso no calcanhar. Todo mundo usa a ponta do pé. Tô falando isso agora necessariamente porque isso eu vi hoje, tá? Da ponta do pé. Sim. Geralmente a gente usa a ponta do pé, que é mais fácil, que é mais leve, né? O cara girou no calcanhar, eu falei, porra, girou com uma velocidade absurda. E aí você fica pensando, porra, se eu trabalho com a mesma coisa, 20 anos, ainda consigo entender alguma coisa e descobrir coisas novas, por que as pessoas fora da luta não se permitem mais, cara? Eu acho que o olhar do guerreiro tem que ser um olhar, como o Bruce Lee dizia, seja água. Ser água é se permitir adaptar-se.
é se permitir aprender sempre, sabe? Deixa rolar. Uma posição de humildade, né? Da Sempre. virtude da humildade. De se manter como discípulo por resto da vida. Exatamente, com certeza, né? Acho bem interessante nessa formação que agora eu não lembro se é o Sêneca que fala isso, ou o Epiteto, foi um estoico desse aí que falou, olha, não tem nada pior do que um homem ensinar uma pessoa que já acredita que já saiba alguma coisa. Ele fala, você tem que primeiro aprender a esvaziar, primeiro aprender a desaprender, depois é que você vai ensinar alguma coisa, porque começa, isso aí até alguém falou aqui, eu acho importante até comentar, porque isso aí é um problemão. Alguém falou, mas a verdade é subjetiva? Olha, para a filosofia, a verdade não é subjetiva, a verdade é uma só. A verdade é realmente um centro. E cabe a você ir ascendendo para ir contemplando cada vez mais verdade. Aí quando você fala a verdade é subjetiva, é porque cada um estaria em um ponto superior ou inferior de visão. Então, às vezes a pessoa está lá em cima, ela está vendo mais coisa, a ponto de ver tanta coisa que ela fala, olha, realmente isso aqui não vai fazer muito sentido, mas eu também não posso me posicionar de uma forma peremptória, porque realmente é muito mais complexo do que eu estou falando, né? Do que eu estou conseguindo cogitar. Então, a verdade para a filosofia, né, é uma só, né? Definitivamente é uma só. Agora, depois é que vem lá o Descartes, aí começa os filósofos lá contemporâneos, eles começam a questionar, não, mas a verdade é de cada um e tal, aí pronto. Então, a gente perde completamente o centro de referência, né? E isso faz com que o ser humano se torne ainda mais confuso. Então, para a filosofia, a verdade é uma só. E é interessante que realmente, que dentro das virtudes, essa aí que você está falando, a humildade, né? De você saber qual é realmente o seu tamanho e se manter aberto para os ensinamentos. Isso eu acho de uma necessidade absoluta para uma pessoa continuar evoluindo. Agora, sabe, Bruno, uma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar também é que tudo que a gente está falando da vida do guerreiro, em um certo momento, ele passa a ser uma batalha totalmente interna. Inclusive, você falou agora um negócio, falou, poxa, eu não sei se eu lembrei ou se você falou, agora eu me perdi. Mas assim, quando você vai no combate, quando quem é teu pior inimigo não seria jamais o combatente, mas você mesmo. Né? A pessoa que Eu não se escrevi isso, tem dominou. um post disso daí. Isso é uma frase que eu escrevi um Exatamente. post. Então, assim, a pessoa que não tem o domínio de si, que se manteve num estado de medo, muitas vezes ela perde a batalha antes de entrar, né? Então, essa vertente da luta, eu acho sensacional. O cara que treina para, dentro dele, num estado de meditação, ele consegue dominar a si mesmo, né? Que é a grande batalha, Buda, né? Fala, olha, a grande batalha é quando você domina a si mesmo. Não é você dominar territórios e conquistar exércitos, mas quando você domina a si mesmo, porra. É você, nesse momento, teoricamente, você pode até perder, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, eu perdi, mas eu perdi não foi para mim mesmo. Perdi para você, que é superior, e tá tudo bem. Beleza. Ó, o Brunão treinou 20 anos, pesa 120 quilos. Tá tranquilo Eu não perder peso para mais você, 120 cara. quilos, não, Bruno. Eu já peso menos. Não tá mais nesse? Naquela época. Já emagreci. Naquela época. Cara, então assim, mas para mim eu não perco. Eu não quero eu lá, né, desconhecer meus limites. Eu não quero eu mesmo lá acabar sendo dominado pelas emoções, sendo tentado por algum outro problema. Então, isso. Eu acho que isso é uma parte mais importante. Quando você sai um pouco da esfera da luta física, passa para a luta interna do homem, a luta mental, contra ele mesmo, contra os piores inimigos, os seus curavas, né, o exército inimigo dele mesmo, né, os seus defeitos, as suas inclinações, suas paixões. Quando esse cara domina a si mesmo, acabou. Olha, a partir daqui, meu amigo, pode ir, é só ascensão, vai para o abraço. As batalhas, elas não são tão importantes. Eu acho que isso que é a parte fenomenal do ser humano, né? Brunão, você falou uma coisa aí, cara, que, assim, deu estalo na minha cabeça na hora. Eu tenho aquele transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, para eu controlar a raiva, que é um impulso instantâneo, né? Eu, teoricamente, teria um pouco de dificuldade. Eu comecei a me medicar, eu fui diagnosticado no início desse ano. Mas no início desse ano, estou com 41 anos, então estou 40 anos tendo controle emocional. O que me trouxe essa possibilidade de até trabalhar, ensinando as pessoas a ter controle emocional, que é a segurar as rédeas dos cavalos que domam a nossa emoção. Eu gosto de usar essas metáforas que eu sei que você sabe do que eu estou falando. E essa relação com as paixões, eu tenho há muito tempo dificuldade, entre aspas, em
interagir por conta da minha patologia. E eu consegui entender, talvez, e tentar estudar e aprender cada vez mais, talvez por conta dessa dificuldade. Uma coisa que eu aprendi também numa live de um cara muito inteligente, um médico que eu conheci, que geralmente as pessoas que sofrem de problemas ou de patologias, elas acabam virando referência da solução dessas mesmas. Isso é uma coisa que eu aprendi nas lives aí que eu assisti. E, cara, é exatamente isso. Eu acho que eu sempre sofri com uma dificuldade de controle de emoção por conta da minha situação, do meu ser humano. Pode até não ser patológico, pode até ser uma característica minha do meu indivíduo Bruno Jordão. Mas dentro disso, eu sempre busquei entender cada vez mais. Aí o que aconteceu? Essa semana eu dou aula de boxe individual e dou aula também de defesa pessoal individual e em grupo, né? Eu estava dando aula para um professor, amigo meu. Eu não vou falar o nome dele, mas ele, quando ver a live, vai saber que eu estou falando dele. A gente terminou o treino, aí ele falou assim, mestre, pô, você tem que pegar mais pesado comigo e tal, que não sei o quê, você tem que bater mais duro e tal, não sei o quê. E, pô, você que tem que ser o leão aqui e tal. E ele ficou incomodado porque eu não fui muito agressivo com ele, eu não fui muito incisivo com ele na hora do sparring, que era um sparring, uma sombrinha e tal, de contato. Nunca é só sombrinha, você sabe que você já lutou, você sabe que nunca é, né? Mas era para ser leve. Aí eu segurei a onda e deixei ele bater. Mas eu estava treinando ele, na verdade, e eu estava tentando fazer ele sair de um jogo que ele tem muito de contra-ataque, que ele é um atleta de contra-ataque, para entrar num jogo mais ofensivo. Então eu fiquei o tempo inteiro segurando a onda e tomando porrada pesada, que ele é bem forte. Para quê? Para ele bater e tentar interagir com essa relação oposta à relação que ele está acostumado, que é a relação dele ser o contra-ataque. O contra-ataque sempre. Eu era o contra-ataque nesse caso, porque ele que começava a bater e do nada eu batia também e tal, e gerava essa relação diferente. Depois, a gente continuou, e aí eu fiz um round um pouco mais efetivo com ele e tal, deixando ele ficar mais frustrado, porque ele precisava, ele falou isso para mim depois, eu gosto quando eu vou lutar com você e eu não consigo fazer nada. Aí eu sinto que eu tenho que aprender mais. É a relação que ele tem com aquele momento do combate. Mas muitas vezes, se eu não tenho uma relação, eu, com ele, onde eu estou no controle emocional, onde eu entendo que eu tenho que mantê-lo dentro de uma redoma de controle, onde ele vai bater, ele vai atacar, ele vai conseguir, e eu vou ser subjugado muitas vezes, propositalmente, ele não evolui. As pessoas não têm esse controle. Eu falo isso, por exemplo, tive treinadores que falavam assim, não, Bruno, vai para cima, é sempre a Vera, porrada tem que ser forte, e não sei o quê. E aí, quando eles iam lutar com os alunos deles, eles metiam porrada nos alunos. Eles jamais deixariam o aluno dele sobrepujar, ou vencer, ou dominar o combate, porque eles precisavam dessa postura de segurança e autoafirmação constante sobre eles para manter o exército dominado. É uma postura diferente. Eu não tenho essa postura. A minha postura é muito mais racional em relação a esse lado. Isso deve ter muito a ver com o esquema que você falou, né? A pessoa que tem uma emoção muito forte, ou o cavalo muito forte, evidente, você vai ter que ter uma rédea também muito mais curta com esse cavalo, né? E acaba que você deve se comportar também muito junto com essa rédea. Isso é bem comum. Por exemplo, a pessoa que estava falando, olha, o cara ele tinha um jogo defensivo, ele contra-atacava, tipo Anderson Silva, sei lá, né? Uhum. Aquele jogo mais... e aí depois você tem uma pessoa que é extremamente ofensiva, a pessoa que é o Vanderlei Silva, né? O cara vai para cima de qualquer jeito. E assim como acontece também na psicologia humana, quando você tem um temperamento muito introspectivo, é interessante que você force um pouco da sua extroversão. Assim como se você tem você é muito para uma relação com você mesmo de temperamento mais melancólico, uma reação mais lentificada perante o mundo, que você guarda muito para si, é interessante que você comece também a trabalhar a velocidade. Assim como o sanguíneo, que é uma pessoa extremamente superficial, que pega, que fala muito de coisas sem muito significado, sem muita substância, sem profundidade. A gente tem que parar, olha, calma, segura um pouco as suas palavras,
seja um bom ouvinte. Então a gente sempre tempera através do oposto para você fazer com que seja uma pessoa bem centrada, né? Isso na luta é interessantíssimo que você faça e tem que ter um professor que consiga realmente manter a razão. Agora, tudo em excesso, inclusive a razão, pode ser também um dano, né? A pessoa que muitas vezes está lá já esgotou, por exemplo, a força física, ela vai, dentro de um combate, ela vai ter que arrumar forças lá dos seus instintos, talvez, uma coisa muito mais profunda, e para conseguir trazer essa esfera de uma energia mais animalesca, de uma energia mais primitiva. Isso também pode ser necessário. E até o contrário, pessoas que estão já, por exemplo, Leônidas, né, que vai, olha, vou morrer aqui e tal, mas estão pensando em um valor lá em cima, um valor, sei lá, divino, de me manter lá na história da humanidade, através de um sacrifício para manter a Grécia livre, né? Então, você pega esferas dos patamares do ser humano, você pega a força de cada um para conseguir usar como combustível. E se você se mantiver em apenas um deles, só razão, só emoção, provavelmente você também não vai entender como é que funciona o ser humano por si só, né? E aí você falou muitas vezes eu tive problema para segurar a raiva e tal. Eu lembro muito da terapia cognitiva comportamental, né, que usa a cognição, que é a razão, basicamente é o ser racional, ampliar, nem que seja milissegundos do pensamento, você amplia o pensamento, olha, calma, será que pode ser isso ou aquilo ou aquilo? E se eu fizer isso? Se você ampliar milissegundos do seu pensamento, da sua razão, você consegue muitas vezes evitar que você chegue na esfera da emoção. Uma vez que chegue na esfera da emoção, você está no sistema límbico, né? O cérebro límbico, ele é muito mais lentificado. Aquelas emoções, elas são duradouras, causam ressentimento, causam descontrole. Às vezes você faz coisas que você acaba se arrependendo, né? E você falou, só para complementar, você falou que você tem o déficit de atenção. Eu tenho depressão já também há 17 anos que eu trato a depressão. Um negócio terrível na minha vida. É evidente que a gente acaba se tornando expert, né? Isso acontece. Eu lembro da Marsha Linehan, que é uma psiquiatra também, que ela é borderline. E hoje a maior autoria de borderline é dessa Marsha Linehan, porque ela era borderline pra caceta, né? Então ela se tornou expert. É evidente, saber a experiência em si, viver a experiência em si, sempre é superior a qualquer estudo, né? Isso aqui tudo é filosofia. Eu aposto que eu aprendi mais no tatame do que com esses livros aqui atrás. Aposto, tudo que eu tenho. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, sabe? Isso aqui, para mim, a pessoa outro dia perguntou, vem cá, para que são esses livros aqui? Eu falo, olha, isso aqui é pose, isso aqui é bonito, é beleza, é inspiração. De vez em quando eu dou uma lida neles aqui, mas olha, não tem nada superior à vivência, nada superior ao trabalho, à experiência que você vive na sua vida. Nada é superior a isso. Esses livros aqui não são superiores a isso. Isso aqui é pose, é beleza, é inspiração, entende? Não, eu acho que é interessante ter, mas, enfim, Marsha Linehan é uma mulher, Marsha com SH, tá bom? É a Magdi Lyson. Então, uma outra coisa que eu acho legal, que eu também acabei trazendo dessa história da filosofia. Essa coisa de buscar a verdade, né? De buscar o entendimento, de buscar o autoconhecimento. Desde que eu era molecão, eu me lembro de ser o cara que tentava buscar o caminho da virtude. Eu lembro de uma história, cara, uma história antiga, isso é história velha, né? A gente que é da luta tem essas histórias velhas. Eu estava no karatê, eu tinha 14 anos, estava no início, era o quê? Faixa vermelha ainda, molecão. E eu treinava na época com o Sensei Kadena, ele tinha acabado de chegar do Japão. E ele é muito aquele cara assim, karatê, né? Sabe como é que é, né? Karatê sabe como é que é. Sim, sim, sim. E todo dia antes do treino tinha todo mundo ajoelhadinho, e ele falava a doutrina do dojo, todo mundo ajoelhado, tal. E ele falava sobre alguns ensinamentos que ele teve no Japão, tal. Nesse dia, necessariamente, eu e meus 3 primos, então nós 4, fomos num supermercado, foi em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, deve conhecer Angra dos Reis. E Sim. a gente passou no supermercado e comprou sorvete. E a gente veio tomando sorvete, o dojo era no 8º andar de um prédio que não tinha elevador, era tudo de escada. E a gente, 13, 14 anos, subia a escada, não era nada, chegava inteiro lá em cima. Só que a gente veio brincando com o sorvete, jogando um no outro, Bruno. Jogando um no outro o tempo inteiro. E, cara, fez uma sujeira, imagina.
Não sei nem quantos lances de andar eram. Sei que a gente conseguiu sujar do térreo até lá em cima. Entramos, todo mundo entrou, todo mundo ajoelhou. Ele falou a doutrina do dojo. E aí depois ele falou assim, algum dos meus alunos fez isso, isso, isso. Eu quero que quem for o responsável se pronuncie. Aí eu lembro, assim, meus primos estavam todos, a gente sentava junto, né? Família, né? Amigo, né? Todo mundo junto assim. E eu falei assim, os. E aí o olhinho, eu lembro do meu olhinho, a minha expressão, eu lembro até hoje. Eu fiz assim, os. Um silêncio, mas um silêncio total, total. Eu sei que naquele dia eu tomei um pau do professor, né, que ele batia com aquele bambu na gente. Sim. E fiquei limpando o tatame e as escadas. Na hora de limpar as escadas e tal, eles até me ajudaram. Mas lá na hora de tomar esporro, só eu. Desde essa época, eu já era um cara que assistiu o desenho, não sei se chegou a pegar essa época, você é mais novo que eu, mas eu assisti o desenho do He-Man. Você lembra do desenho do He-Man antigamente? E no final tinha Claro. aqueles ensinamentos que ele passava. A lição de moral, né? Exatamente. Sempre tinha lição de moral. E eu lembro de sempre ser um cara que buscava essa coisa da ideia, da virtude, porque eu já tinha o meu pai como referencial, sabe? Meu pai sempre foi um cara muito virtuoso. Então, ele já era o meu referencial. Eu entrei no karatê atrás dele e encontrei um Bushido também junto. E depois virei atleta. Então, tipo assim, foi uma coisa indo atrás da outra e tal. Eu não sofri tanto essa influência externa da mídia, essa influência externa cultural, referencial, que eu vejo a geração de hoje sofrendo, que é a falta do referencial virtuoso real. O bom verdadeiro, o bom moral, ele não existe, só o ético consensual, sabe? É o ético, às vezes até cultural, tipo, ó, não pode fazer isso porque na nossa cultura não pode, mas se você for na Índia, você pode ter 2 mulheres, por exemplo, sabe? Coisas referenciais, verdades que não são não verdades, são só interpretações consensuais onde as pessoas determinam que aquilo é o bom ou ruim. A ideia do bom, verdadeiro, o cerne, a base real da verdade, a verdade, como você disse, a verdade filosófica, ela se perdeu desde que a gente tirou a filosofia da escola. Faz muito tempo. É isso. Faz muito tempo que eu não vejo isso, Bruno. E eu sinto uma falta gigantesca disso nas pessoas que vêm me procurar hoje para tentar buscar minha ajuda nessa coisa do controle emocional, essa coisa do autoconhecimento que a luta traz, da relação e tal, que a luta oferece. Cara, por falta de coisas simplíssimas, que é, às vezes, só um conhece-te a ti mesmo. Sabe, Sim. meu relógio acabou de avisar aqui que falta 1 minuto e 55. Fala aí você, que senão fudeu. Não, bom, já faltando um pouquinho, tem razão, mudou essa parte cultural, infelizmente. Eu tenho um sobrinho de 3 anos, fez 4 anos agora, né? Eu tento botar os desenhos. Se você coloca lá o Thundercats, o primeiro capítulo de desenho de Thundercats, se você coloca Caverna do Dragão, são ensinamentos morais. Caverna do Dragão é demais. Demais. Então, assim, quando você pega o Tolkien, né, do Senhor dos Anéis e tal, olha, são vários ensinamentos morais que a gente realmente não tem. Um cara que está querendo trazer isso de volta aí é o Nagli, né? É o Nagli que está querendo botar aí novos cenários, né? Essa parte da ética, né? A ética atemporal, a pessoa que traz o senso de justiça, isso nunca vai morrer. Isso tem que ser importante para sempre, né? Bom, o último recado que eu queria deixar aqui, eu fiz uma aula sobre autoestima, para quem tiver interesse, tem um e-book gratuito. Vai lá, porque amanhã vai sair do ar, a equipe mandou avisar aqui, tá? Então, amanhã é o último dia desse e-book gratuito. E, olha, prazerzaço, Bruno, falar contigo aí. A luta, para mim, é uma coisa que eu tenho um carinho, mudou minha vida. Já fui nocauteado pelo meu professor e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu saí do campo feminino para ir para o campo masculino, que é algo que todo homem deve fazer, né? É algo que vai fortalecer a mulher também, conhecer o lado masculino. Então, eu acho que isso tudo tinha que ser obrigatório na formação humana, da paideia do guerreiro, na paideia humana, né? Então, meu recado, assim, eu sou psiquiatra, que eu praticamente obrigo aí meus pacientes, meus amigos a treinar, a lutar, a se expor a isso aí. Então, é meu último recado mesmo, Brunão. Prazerzaço falar contigo. Prazerzão, irmão. Sigam ele, eu sigo. É bom demais, demais.
Tamo junto. A live vai ficar salva no meu YouTube. Show. Tamo junto. Fortíssimo abraço, Brunão. Até a próxima, meu Até. amigo.